私のソウルソサエティ絶えず自壊する泥の人形結合せよ反発せよ地に満ち己の無力を知れ波動の90 Fala pessoal, calma para mais um vídeo. No vídeo de hoje iremos jogar Type Soul. Bem, o game lançou a sua update do Hell, veio bastante novidade, inclusive True Bankai, que é o que a gente vai atrás nesse vídeo. Bem, eu fiz uma live aqui no canal jogando Type Soul, completando o Hell basicamente, mas quando eu fiz essa live não tinha muita informação sobre a True Bankai, como é que se obtinha, nem nada do tipo, então acabou que eu vou refazer o Hell. O porquê disso? Porque eu simplesmente troquei a minha Shikai. Bem, na live eu estava de Fire, agora eu estou com a Kyoka Suigetsu, que é uma Shikai mítica. Mas bem, vamos começar. Como eu já fiz o Hell anteriormente, eu obviamente já sei como fazer grande parte das coisas. Inclusive agora que eu tô gravando, saiu uma update que você não precisa mais refazer a task do Hell, do Ring 1, quando você roleta. Antes você tinha que refazer completamente. Agora você não precisa mais fazer a primeira task do Hell, que é de derrotar 120 mobs, né? Que pra mim era a pior parte. Bem, pra gente ir pro Hell é bem simples. A gente vai ter que encontrar o portão dele. Então a gente vai apertar a vírgula aqui pra mostrar a localização dos NPCs. E a gente vai naquele NPC ali, ó. E bem, o NPC que a gente tá indo atrás é esse daqui. Fica aqui em Karakura. É bem simples. Pra você poder ir pro Hell, você tem que ter a sua Bankai. Caso você não saiba como pega Bankai, nem como progride com o Shinigami, confere a playlist de Type Soul aqui no canal, porque eu já fiz bastante progressão como Shinigami, já fiz duas, uma com a Benihime, e a mais recente que eu fiz foi a nesse slot que eu tô jogando até, foi a que eu peguei híbrido, né, que agora já não existe mais. Então é só você conferir esses vídeos que vai ter basicamente toda a informação necessária de como obter Bankai. E basicamente quase que vale pro resto também das outras raças, né? Só muda o final. Bem, chegamos aqui no NPC, vamos interagir com ele para ele abrir o portão do Hell pra gente. Como ele diz aqui, você só precisa ter a sua segunda forma, Bankai, Volt Stand ou Resurrection. Então, bem simples, a gente já tem isso. Vamos embora entrar no Highway. Bem, chegamos aqui no Highway, que é basicamente a entrada para o Hell, não é o Hell ainda. O Hell ele é dividido em camadas, tem o Hell Ring 1, 2 e 3 e depois tem a Liberty, que é basicamente a parte final. Bem, antes da gente poder ir para o Hell realmente, a gente vai ter que passar nessa parte que é bem tranquila. Disso aqui a gente ativa de novo o marcador, vamos interagir com esse NPC chamado Félix e a gente vai ter que fazer basicamente uma missãozinha com ele para poder liberar o acesso. É bem simples essa missão, não é um grande desafio. Vamos aqui interagir com ele. Basicamente ele vai pedir pra gente coletar alguns fragmentos, né, alguns cristais. É bem simples, tranquilo. Você pode ver que já apareceu aqui ó, a localização. Sempre que você tá perto, aparece onde tá. Então é só você vir e clicar. Acho que a gente tem que pegar entre 3 a 4 shards. Vamos voltar aqui, ó, que já tem um aqui. Sempre acaba voltando pro spawn, né? Então é sempre bom ficar ligado. Ok, foi todos. Ok, agora o Félix ele vai desaparecer e a gente vai ter que achar ele em 2 minutos, senão a gente perde. Vamos lá, vamos encontrar ele. Opa, achei o Félix. Ele já estava aqui no caminho que a gente tem que fazer. Ok, apareceu um adjuste aqui atacando a gente. Ok, completamos a missão do Félix, agora a gente liberou a entrada pro Hell. Agora que a gente já terminou a task do Félix, se os adjustes me permitirem, é só a gente seguir que vai ter um boss. Bem, atravessando esse portão a gente vai encontrar o boss final para a gente poder realmente entrar no Hell. Mas, como vocês podem ver, eu estou com uma build de speed, o que não é muito indicado para esse boss, já que ele não é um boss humanoide, ele já é um boss gigante. Então seria bom ter uma build de Kido, que é o que eu vou fazer. Bem pessoal, essa daqui é a minha build, 50 de Kido e 15 de Speed. Aqui as skills que eu equipei. E bora lá, fé que a gente mata o boss. Como a gente tá com a Kyoka Suigetsu, a gente consegue buffar os nossos ataques de Kido com o Shatter. Então é muito bom. Vamos seguindo aqui o caminho com cuidado. Hell é bem escuro e é proposital. Eu entendi qual que é a ideia do Hell, que é te fazer passar raiva, ser literalmente um inferno de progredir. Porque tudo é cheio de buraco pra Void. E se você cair, você tem que recomeçar e você passa uma raiva tremenda. Então, o jogo ele já tá ligeiro no que ele quer fazer. Ok, aqui a gente vai enfrentar o Guardião pra poder entrar no Hell.
temos aqui o guardião. Vamos lançar uns zegrinhos aqui. Vamos atacá-lo. Ok, ele ficou preso aqui. Muito bom pra gente. Tal que ele tá tomando dano mesmo com o Shatter. Ok. A gente vai dar muito mais dano, querendo ou não. Ok, já tomou. E acabou. Nem vou precisar usar o Shatter. E it's over. Ok, derrotamos o guardião, ganhamos o Book Fragment 1. Esse item é muito importante, a gente vai ter que pegar vários desses Book Fragments pra gente poder zerar o Hell. Então é bem importante a gente checar se a gente tá ganhando esses drops, porque às vezes pode ser que a gente não ganhe. Ok, cheguei aqui no Hell. Obviamente está acontecendo uma raid aqui, sempre tem raid nesse lugar, eu odeio isso. Basicamente aqui no Hell a gente vai ter que interagir com alguns NPCs para poder fazer a nossa task, sendo o principal o NPC chamado Tiger. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ele fica no alto. Normalmente você spawna lá no topo, mas como começou uma raid eu acabei spawnando aqui embaixo, né? Obviamente isso ia acontecer. Ok, cheguei aqui no Tiger, vamos falar com ele. Basicamente, ele ia pedir para você derrotar 120 mobs do Hell ou fazer 40 raids. Obviamente, você vai derrotar os 120 mobs. No caso, não tá pedindo aqui para mim, por causa que eles já colocaram isso, que se você completou uma vez, você não precisa completar mais. Então, basicamente, eu já skipei pro diálogo final, que a gente tem que colocar Your wish is my command. E GG. Tendo feito essa task do Tiger, é bem simples, é só agora a gente ir nesse NPC chamado 1 pra gente iniciar a Boss Battle pra poder ir pro próximo ring. Bem, cheguei aqui no boss, vamos interagir com ele. Basicamente a gente vai ter que enfrentar esse Quincy, sim, um Quincy, meu amigo. Já começou mal sendo um Quincy. Cara, eu nem vou comentar sobre esse boss, eu só vou mostrar pra vocês como é a Boss Battle com ele. Olha que eu estou de Kido. Como vocês podem ver, eu ativei a minha Bankai, mesmo sem ter a barra de modo. Basicamente, o boss ele te força a ativar a Bankai para ele fazer isso, para ele te roubar. Ladrão. E agora começa a luta. Olha isso, o cara tem até essência. Nem eu tô com essência, ele tá. É o que ele tomou dano do próprio ataque. Olha isso. Olha isso. E, obviamente, começou uma raid. Bem, depois de muita tentativa, fui, obviamente, para o único método possível, que é Cheese. Que consiste, basicamente, em você e um amigo estiverem em time, vocês nocauteiam um outro player, segura ele, quando vocês entram na Boss Battle, você dropa esse outro player. Que aí, basicamente, o boss não vai atacar ele, e aí esse player que tá extra mata o boss pra você, e você e seu amigo que estão no time passam. Foi basicamente o que eu fiz. Acho que todo mundo que tá jogando Type agora já conhece esse método, então nem vou aqui parar pra explicar de forma mais técnica. Se você tá se perguntando por que tá tudo amarelo na minha tela e meu jogo está a 20 FPS, é porque alguém ativou alguma coisa que tá lagando demais, deve ser alguma true, eu já nem sei. Só sei que consegui passar, ganhei o Book Fragment e fui para o Ring 2. Bem, pessoal, agora estamos aqui no Ring 2. Eu entrei em um servidor com mais 2 jogadores. Infelizmente eu não vim com meu amigo, então acabou que complicou. Já tô enfrentando um boss. Aqui no caso, os boss que a gente vai ter que enfrentar são apenas 2. Não vai ter que fazer nenhuma missão de matar mob, o que é muito bom. Tem um NPC aqui no início, que é o Sereia. Acho que a gente tem que falar com ele, que ele fala sobre a True Bankai. Ok, falamos com ele. Agora vamos seguir, porque logo aqui à frente vai ter o primeiro boss que a gente vai ter que enfrentar. Vamos enfrentar novamente agora o boss. Vamos ver se a gente pega o drop dela. Daquela, se não me engano, ela dropa um Book Fragment. Ok, obtemos o Book Fragment 3. Ok, o arrancar saiu, não sei o que aconteceu, mas temos outro player agora. Uma nova galera, vamos seguindo agora o caminho aqui. O cara já caiu ali embaixo. Não foi muito bom pra ele. Não vou falar muito que é capaz de eu cair também, viu? Vamos prosseguindo aqui. É só a gente descer agora. Tem 2 caminhos. Você pode ir pela direita ou pela esquerda.
Acho que talvez pela direita seja mais fácil, mas como eu caí aqui, eu vou pela esquerda. Esse caminho aqui é um pouco paia porque é cheio de void. Cara, Ring 2 pra você cair num void é 2 pulos. Que é cheio de salto, então fica esperto, cara. E sempre tem uns pulos, uns lugar muito específico pra você cair e nem perceber. Agora a gente vai ter que fazer um outro parkour aqui, né? Complicado, sempre tem isso de parkour e eu fico lascado. Deixa eu ver. Meu movement cut não pegou lá na casa da peste, né? Eu também tava querendo demais. Deixa eu ver se consigo usar naquele ali. Consegui. Agora a gente vem MBA. Let's go. Agora como é que a gente vai derrotar esse boss eu não sei. Ok. O Quincy jogou o Shinigami aqui. Aparentemente é o método de bugar o boss. Basicamente esse aqui é o mesmo método que eu fiz no Ring 1, né? Então não tem segredo. Ok, o que parecia tá dando tudo certo, do nada deu tudo errado. Não sei porquê. Os caras começaram a sair na mão, o boss ativou. Acho que deu ruim, viu? Ok, o Shinigami matou o outro cara e bugou o boss de novo. O que tá acontecendo, velho? Ok, pessoal, o boss foi derrotado, o carinha derrotou, o outro Quincy saiu. Não sei que loucura deu, sei que eu fui teleportado para algum local aqui. Vamos seguindo, eu creio que esse aqui é o caminho certo, né? Acho que é aqui mesmo. A gente conseguiu, vocês viram que eu ganhei o Cracked Medallion e também o Book Fragment. Então deu tudo certo. Sinceramente, não sei o que rolou, sei que só vim apenas eu. Vou andar com cuidado aqui, porque quem viu a live tá ligado que eu caí aqui. Porque aqui tem uns buracos muito malignos. Então eu vou andar com muita calma pra gente não fazer cagada. Basicamente agora a gente vai desbloquear a nossa True Shikai, que é muito bom. Ok, cheguei aqui na Blair. Agora a gente tem que falar com ela pra pegar a nossa True Shikai e também prosseguir. Ela fala, I think may I have fixed. Ok. Vamos falar com ela novamente. E let's go! Well done. Agora temos nossa True Shikai. Depois a gente vai dar uma olhada mais detalhada nela. Agora é só a gente falar novamente com a Blair, que ela vai abrir um portal pra gente ir para o próximo Ring, Ring 3. E bem, chegamos agora no Ring 3. Aqui é rodeado de coruja, a gente pode ignorar. Tem que ativar os marcadores aqui. A gente tem que ir em direção ao boss, que é o número 3. Bem, agora é só a gente pular nesse redemoinho pra gente ir para a área do boss. Bem, chegamos aqui na arena do boss final. É só a gente falar com esse NPC agora e a gente vai lutar com ele. Obviamente a gente não vai enfrentar sozinho, porque esse boss vai ser sobrenatural de difícil. Eu vou sair aqui para entrar agora em um servidor público. Bem, pessoal, o boss está para morrer. Nem preciso dizer que método eu utilizei para matar esse boss, mas tá aí. Boss morto, Book Fragment 5, GG. Agora a gente vai pro labirinto. Bem, chegamos agora no labirinto. O labirinto funciona da seguinte forma. Como vocês podem ver, vai ter essa hollow aqui na tela. Basicamente, quando ela estiver com o olho aberto olhando pra gente, a gente não pode se mexer, senão a gente toma dano e morre. E agora a gente tem que achar o caminho correto pra Library, o que não vai ser muito fácil. Vamos lá, eu não sei o caminho e eu vou tentar achar aqui.
Fé que eu consigo. Ainda bem que eu tô de dagger, porque o crítico dela é muito bom pra locomoção. Vamos lá, fé que eu consigo achar o caminho correto. Caso contrário, a gente tá lascado. Ok, pessoal, agora estamos aqui na Libra, que é basicamente o passo final que a gente vai ter que fazer para nossa True Bankai. Aqui a gente vai ter que fazer um puzzle específico. Aqui os carinha estão vendo, então eu vou basicamente seguir eles. Bem, deixa eu ver aqui, que acho que o carinha viu. Ok, esse aqui é o primeiro livro. Vamos ver, esse daqui é qual? Acho que é I Believe in My Fist, né? No Punch Too Weak. Ok, o primeiro foi. Agora vamos ver o próximo. O carinha ali tá sendo o guia. Tá, o próximo é aqui embaixo. My power. My power is absolute. Ok. GG. Bem, vamos agora pro próximo, que é aqui em cima. Ok, o de cima aqui é Ironship. Vamos ver. Ok, Ironship the King. Ok, perfeito. Bem, esse daqui é o próximo livro, One with Blade, The Blade is Me. Bem simples, a gente clica e agora só faltou o último que está aqui. Que no caso só sobra o My Soul Never Waves. Ok, tranquilo. Esse aqui é o último. Ok. Sua alma se sente fortalecida. Perfeito, agora a gente já fez tudo para nossa True Bankai. E bem, agora que a gente já fez todos os passos, como é que a gente faz para despertar nossa True Bankai?
Muito simples, a gente só tem que ficar no Ring 1 entre 5 a 25 horas pelo jeito. Meu amigo, a gente vai ficar uma década no Hell Ring 1. Bem, pessoal, depois de muito tempo, finalmente eu consegui a minha True Bankai. Cara, nem sei quanto tempo demorou, deve ter sido o tempo limite, porque pelo jeito tem uma chance de você pegar que é de 5 a 25 horas. Aí pelo jeito a cada hora vai aumentando a porcentagem de chance de você adquirir a sua True, porque basicamente para você adquirir a sua True você vai ter que ficar no Hell entre 5 a 25 horas até aparecer essa seguinte mensagem na tela. Quando aparece essa mensagem na tela, você já tá pronto para despertar a sua True Bankai. Cara, agora é simplesmente 2h30 da manhã, eu já tava quase apagando, eu ia desistir, mas finalmente apareceu essa mensagem, vamos lá. Pra gente poder despertar nossa True Bankai agora, o que a gente vai ter que fazer é simplesmente morrer. Basicamente, quando a gente morrer, a gente vai automaticamente ativar nossa Bankai e despertar nossa True. Mas bem, vamos finalmente despertar nossa True Bankai. Conquista True Form. True Bankai Unlocked. Chegou o momento. Finalmente! Meu Deus! Ok, receba! O Kurohitsugi muda! Nossa! Nossa! Finalmente, cara! Meu Deus, velho, não acredito! Finalmente! Ok, já toma aqui o counter. Nossa, morreu pro counter! O counter agora a gente lança um mini Kurohitsugi. Meu Deus, invoca o clone. Mano, agora vai ficar zoeiro. Olha que loucura, o counter dura mais. Agora o counter fica roxo a tela e ele dura. Tipo, mesmo que eu corra, o counter ainda continua. Nossa, olha, dá pra invocar mais de um clone, velho. É, realmente, se você ficar lançando M1, ele dá um combo finisher. Caraca, que foda! Bem, pessoal, agora que a gente já tem a nossa True Bankai, vamos testar aqui o Kasuigetsu para ver se vale ou não a pena utilizar ela. Eu vou testar a Shikai, a Bankai e a True Bankai pra gente ver se compensa ir atrás de pegar, vendo todo esse sofrimento que você tem que fazer para conseguir. Bem, o primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar daqui o Kasuigetsu é que basicamente ela talvez seja a Shikai mais versátil do game, pelo fato que ela combina com qualquer skill tree. Se você tá com Hakuda, Kendo, Speed, acho que até Magic combina. E por que eu digo isso? As habilidades da Kyoka Suigetsu são normalmente mais de suporte, se você for ver. Por exemplo, a primeira habilidade, que é o Shatter, ele aumenta o seu dano. Basicamente você vai estacando o dano e depois você tem um aumento de 10%, se eu não me engano. Então, basicamente vai funcionar com qualquer skill tree, porque basicamente você vai lutar, você ativa o Shatter e ele vai estacando o dano, depois vai ter um aumento de dano. O True Power é uma habilidade que você utiliza para se aproximar do inimigo. É bem fácil de defender, poucas vezes você vai acertar isso, a menos que você deixe o inimigo com uma postura baixa, mas ainda assim é uma habilidade que você pode utilizar de médio alcance para você se aproximar do inimigo, o que acaba funcionando com basicamente tudo. E a sua última habilidade, que é o Kansei Saimin, é basicamente um counter que quando você acerta, invoca um clone, que basicamente ele utiliza todas as suas habilidades, então ele vai atacar o inimigo com todo o seu arsenal. Então, obviamente, vai funcionar com tudo. Bem, vamos testar agora as habilidades. Coloquei uma alt minha aqui pra gente poder ver. Começando pelo Shatter, você vai ativar, a sua tela vai ficar roxa. Então, vocês podem ver que eu tô atacando aqui a minha alt, ela não tá tomando dano. Por quê? Porque o dano tá sendo estacado, assim como eu comentei. Então, por exemplo, se você lançar um combo aqui muito brabo, vocês vão ver que você vai dar um dano muito absurdo. Desde M1 até Skills. Olha só o dano que eu dei. Obviamente teve um aumento por causa do Shatter. Bem, partindo para essa segunda habilidade, temos o True Power. Vocês podem ver, eu me aproximo do inimigo, então você pode utilizar isso com um crítico de alguma arma ou alguma skill. É bem de boa de acertar. Bem, o dano do True Power é um dano bem baixo, então não se preocupe em utilizar para dar dano. Você vai utilizar mais para se aproximar do inimigo ou às vezes para quebrar a defesa se o inimigo já tiver com a postura baixa. Bem, vamos testar agora o Counter. Vocês podem ver, basicamente eu invoco um clone, ele ataca o inimigo, então se eu atacar minha ult aqui, provavelmente o clone vai atacar. Ó, vocês podem ver, ele ativou ali uma habilidade que, por exemplo, eu nem tenho equipada. Então, basicamente, ele pega todas as habilidades que você tem desbloqueadas. O clone, ele tem um ponto baixo, que ele tem um HP ridículo de baixo, então qualquer ataque vai matar ele. Mas também tem um ponto que, independente se o clone tem um HP baixo, se você combar o inimigo de uma forma violenta junto com o clone, o cara não vai conseguir fazer nada praticamente, porque são duas pessoas atacando ao mesmo tempo. Mas bem, agora vamos partir para a Bankai da Kyoka Suigetsu.
私が天に立つ。 Bem, já dá pra ver que a Kyoka Suigetsu já farma muita hora na Bankai. Olha isso, é muito da hora. Bem, na Bankai a Kyoka Suigetsu não altera as habilidades padrões, exceto pelo Counter. O Counter basicamente dura mais na Bankai, como vocês podem ver, ó. Olha o tempo que o Counter tá ativo, muito mais do que na base. E os clones ficam com um pouco mais de HP, se eu não me engano. Agora partindo para o ponto alto, que são as novas habilidades, a gente tem o Full Incantation, que é basicamente o Rado 90, Kuro Hutsugi. Vamos utilizar. Vocês podem ver que deu um dano absurdo, basicamente tirou uma barra e meio, que é bem interessante. Tem um cooldown de 30 segundos, o que não é muito legal. Cara, é bem legal essa habilidade, pega um dano em área e também desabilita as skills dos inimigos temporariamente. Eles deram um rework na animação do Full Incantation, antes era uma outra animação, agora eles colocaram essa muito da hora. Bem, a segunda habilidade que a gente tem é o Reality Shatter, que ele basicamente troca a sua vida com a do inimigo que você estiver apontando. Então, por exemplo, se eu estiver apontando para minha alt e apertar o Reality Shatter, eu troco de lugar com ela e também pego a vida dela. Basicamente é um uso único na Bankai, então você utilize com sabedoria. Mas bem, agora vamos ver a True Bankai. Muito massa, eles fizeram uma cutscene para Kyoka Suigetsu, antes ela não tinha. Muito maneiro, uma cutscene única, bem diferente das outras que tem, por exemplo, uma cutscene padrão de Bankai. Bem, a True Bankai da Kyoka Suigetsu ela é bem diferenciada comparada à Bankai. Basicamente os ataques são melhorados, então, por exemplo, se eu utilizar o True Power, ele basicamente pega em área e já invoca um clone. Então, basicamente, qualquer habilidade que você utilizar vai invocar um clone. E os clones da True Bankai são bem mais fortes. Isso daqui é bem legal. O Full Incantation também é melhorado, ele basicamente vira o Rado 90 gigante. Isso aqui é bem legal. Olha só o tamanho. Dá muito mais dano, obviamente. Olha isso, olha isso, olha a vida que ficou ali a minha alt. Cara, dá um dano muito absurdo. O Reality Shatter também muda. Basicamente ele afeta em área, então ele vai analisar qual é o inimigo que tem o maior HP e vai trocar de vida com ele. Eu não consigo utilizar aqui porque eu já utilizei na Bankai base. Não recomendo você utilizar o Reality Shatter na Bankai base. Recomendo você utilizar na True para garantir. Um detalhe bem interessante é que o Counter também muda. Eu vou utilizar o Counter para vocês verem. Olha só que legal. Basicamente o inimigo ele toma um mini Rado 90, que dá basicamente uma barra e meia de dano. Bem, um detalhe que eu quase esqueci de comentar é que na True Bankai os clones utilizam todas as skill trees. Como assim? Vocês podem ver que eu sou skill tree de speed, infelizmente. Eu não tenho item para tirar a minha espada, então eu tô tendo que ficar de speed. Mas bem, como vocês podem ver, eu sou full speed, eu não tenho nenhum status em Kendo e nem Kido. Eu agora vou ali na minha alt e atacar ela com os clones para vocês verem o que os clones vão utilizar. Ó, você pode ver que o clone já foi para cima, ele utiliza até True Power. Olha isso, eles estão indo para cima aqui, nem doido da alt. Isso aqui é bem interessante, os clones eles ficam muito mais perto. Ó. Um clone tentou usar ali, ó, Pressure Shift, outro usou o Haikuho. Vocês podem ver que ele destruiu a alt, destruiu minha alt em segundos. Ali, ele utilizou uma habilidade de Hakuda também. Vocês podem ver, eu nem tenho essa skill tree. Ó, utilizou o Heavenly Cannon. Mano, é muito absurdo, eles utilizam todas as skill trees. Olha isso, usando ali, ó, o Heian. Mano, absurdo isso. Mas bem, agora vamos partir realmente pro que interessa, que é a gente testar em uma luta. Obviamente eu não ia deixar de fazer isso nesse vídeo. Bem pessoal, eu estou aqui na Wanderlust. Obviamente a gente vai exterminar quizzes com a nossa True Bankai. Vou mostrar aqui pra vocês minha build, caso alguém se interesse. Por mais que, sendo sincero, é uma build bem mais ou menos, sei lá, não tem muita graça, sendo sincero. Basicamente, eu estou jogando full speed, no caso aqui eu estou com 60 de speed, mas daria pra mim estar com 65 de speed. Essas aqui são as skills que eu estou utilizando a Unseen Blade Essence. As minhas skill box é o Flash Fang e o Ghost Cliff. Bem, esses daqui são os acessórios que eu estou utilizando, não são os melhores, mas é o que eu tenho. E esses daqui são meus status finais, basicamente. Bem, a raid começou, é um Art of Soul. Vamos lá, vamos tentar cozinhar. Eu não tô muito habituado a jogar de speed, basicamente eu só coloquei speed por causa que eu tinha pego a Yamato e seria muito estiloso eu estar jogando com a Yamato. Mas sendo sincero, eu me arrependi. Eu preferia estar jogando de Kendo, que era algo que eu tinha mais prática. E tá bem lagado aqui o servidor que eu tô, velho. Cara, literalmente só tô apertando botões aqui. Não tô nem vendo o que eu tô fazendo. Tão lagado que eu tô, velho. Deixa eu ver meu ping.
Nossa, eu tô com 320 de ping. Vai ser uma experiência, viu? Deixa eu usar Itokazu. Ok, o cara ficou perto. Inteligente, viu? Tomou o Itokazu todo. Acho que Spire morre. Ok, peguei agora no combo legal. E morreu realmente. Ok, um Quincy eliminado. Consegui uma boa barra de Bankai. Ok, vamos continuar nosso ataque. E temos muito Quincy's para matar ainda. Bem, no fim só sobrou eu contra 11 Quincy's. Eu acho que vai ser o esquema. Será que eu consigo vencer de 11 Quincy's? Literalmente virou uma boss raid. Ok, a área vai fechar. Minha Bankai tá garantida. Vamos indo ali pra zona. Cair lá, a gente pode ativar nossa Bankai. Ok, acho que esse é o momento de ativar nossa Bankai. Tem bastante gente já aqui. Então a gente continua lutando com a Bankai base e depois a gente ativa a True. Quando o gás fechar totalmente. Let's go. E vamos lá, hora de cozinhar. Já toma aqui um Rado 90. Ok, toma. Aqui basicamente a gente só vai apertar botões, cara. Literalmente é o que a gente tem que fazer. Sim, Blade. Ok, vamos jogar o cara aqui no gás. Perfeito. Shatter. Ok. Opa, o cara ativou Volt Stage. Aí ficou interessante. Rado 90. Receba. Assim, Blade. Cara, só tô atacando todo mundo, velho. Opa, o cara tá com Visionário. Isso aí vai ser talvez um pouco perigoso, quem sabe? Vou usar meu counter. Ok. Outra pessoa ativou Volt Stage. Ok, 2 caras de Volt Stage. Será que Kyoka é capaz? Ok, acho que esse é o momento da gente utilizar nossa True. GG. Show Bankai. Vamos utilizar o Reality Shatter pra gente se curar? Ok, perfeito. Vamos ver quem tá de Volt Staging ali. Receba a do 90 gigante. True Power. Toma, olha o tanto de clone. Agora que o bagulho fica doido. A peste. Ok. Moleque, legal que eu nem sei o que eu tô fazendo. Eu só tô atacando, velho. Rado 90. É isso, mano. A gente só tá indo lutando no instinto. Ó, nosso Reality Shatter voltou, né? Na True ele dá pra se utilizar mais de uma vez. Mas a gente tá basicamente com HP full. Nossa, os nossos clones usam counter também. Mano, a gente matou todo mundo. Nem ferrando que a gente conseguiu matar 2 caras com Volt Stage. Morreu. Matamos todo mundo? Nem ferrando que a gente matou todo mundo. Só tem um Quincy. Cadê esse último Quincy? Cara, que loucura. Aqui, ó, o último Quincy. A do 90. Mano, nem a pau. Ganhamos. Nem a pau, a gente matou todo mundo. Cara, True Bankai da Kyoka é muito boa. E o Reality Shatter dá pra utilizar mais de uma vez. Mano. Cara, não acredito que a gente conseguiu vencer. Nossa True ainda tá durando, cara. Cara, tinha tanta gente acumulada que a gente spawnou
uma penca de clone e exterminou todo mundo. Detalhe, a gente tá jogando com 350 de ping, olha isso, cara. E mesmo assim a gente literalmente cozinhou. Bem, a gente vai poder pegar nosso loot aqui tranquilo, porque quem se aproximar vai ser brutalmente molestado pelos clones. Olha o cara lá correndo dos clones. Olha o cara correndo do clone. Ok, acho que eu vou conseguir pegar meu loot aqui tranquilo. O clone matou já um cara ali. Ok, deixa eu pegar os blocos de elemento, né? Que o pai não é de ferro, né? Ó o clone ali botando pra arrombar, velho. Vai lá, clone, peguem eles. Insano. Acho que eu nem preciso dizer que a Kyoka Suigetsu tem uma das melhores tools do game, né? Olha isso, velho. Eu tava em completa desvantagem numérica, lagado. Eu fui, me curei e matei todo mundo, cara. Mano, a partir do momento que eu utilizei o True Power, os clones simplesmente exterminaram todo mundo. Cara, eu tô amando essa Bankai, velho. Não tem jeito.